Oi, gente, boa noite para vocês. Olha só, domingão, 9h25 e eu entrando numa live aqui para participar, para bater um papo com vocês. Tudo bem? Vamos ver quem vai entrar aí para conversar comigo, para trocar uma ideia. Tudo bem? Vamos ver quem quer participar comigo? Vamos ver quem quer bater um papo. Oi, Jeane, tudo bem? Boa noite para você. Acabei de chegar do culto. Hoje estava com desejo de assistir um culto e hoje eu fui num culto adorar a Deus e a gente fica cismado, né, em participar de um culto nesse período que nós estamos vivendo, mas eu confesso que foi de grande alegria hoje e cultuar a Deus é uma emoção muito grande. A hora que eu cheguei, ouvir os louvores e assistir o culto, para a glória de Deus, estava uma bênção e uma palavra muito abençoada que eu gostaria de dividir com vocês. Tudo bem, Jeane? Quer participar aqui comigo? Quer entrar aqui na live? Quer? Vou enviar convite para você. Tá afim? Quem quer participar comigo aqui? Quem quer trocar uma ideia, falar daquilo que Deus fez para sua vida, testificar? Olha o Cris Leone, tudo bem? Cristiano Leone, da Rádio Sucesso de Santa Isabel. Tive a honra de ficar um curto período lá, mas foi muito bom. Cris, manda um beijo aí pra Jô, pro seu filho, tá bom? Que alegria ter você aqui, um minutinho aqui comigo. Mas é isso, gente. Hoje eu decidi participar de um culto, né? Nós estamos todos muito inseguros, né, com tudo que está acontecendo, mas hoje eu senti um grande desejo de participar de um culto e aí eu fui cultuar a Deus. E hoje a palavra que Deus falou foi tremenda no culto. Carla Cesário, um beijo, linda, tudo bem? E a palavra de Deus que foi ministrada falou muito forte ao meu coração e está no Salmo 118, no versículo 23 e 24, que diz: foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este foi o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Então, esse dia o Senhor preparou, esse tempo o Senhor preparou para as nossas vidas. E nós temos que nos alegrar com isso. Nós não podemos, eu sei que nós estamos passando por processos difíceis, mas nós temos que crer no poder de Deus e crer naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Olha, o Cris está falando parabéns pelas lives. Márcia, Deus abençoe. Oi, Jeane. Cris, participa comigo aqui, Cris. Entra na live, posso enviar um convite para você? Meu antigo diretor da Rádio Sucesso, presidente da Sucesso FM de Santa Isabel. Topa participar aqui comigo? Falar como é que estão as coisas aí? Você poderia, né? Mas é isso, gente. E eu estive lá cultuando e o momento que nós entramos, assim, que a gente chega, a gente tem um pouco daquela sensação de insegurança, tal, mas depois a gente se acalma, normaliza. A igreja está com as normas que eles estão exigindo, distanciamento, nós entramos, mede a temperatura, então os pastores estão tomando esse cuidado, né? Não tem criança no culto, nem idosos, só pessoas que realmente podem participar. Mas eu louvei a Deus porque foi uma palavra que veio de encontro ao meu coração, à necessidade da minha vida, e o Senhor falou poderosamente na minha vida. Natália vai! Ah, meu Deus, vamos participar comigo, Natália, vamos participar comigo, vou te chamar. Posso?
Deixa eu chamar a Natália, uma amiga minha queridíssima, ela não vai querer entrar. Adicionar, peraí. Natália. O pessoal tá fugindo, ninguém quer participar. Natália. Ela deve estar de pijama, ela nem vai querer entrar. Participa comigo, gata. Vem comigo. Então, gente, eu sei que ninguém vai querer entrar agora, porque o pessoal tá já relaxando, tá curtindo o final do domingo, né? Agora 9h30. Mas além desta palavra que o Senhor ministrou lá e que eu vim regozijante com meu coração feliz, porque o Senhor preparou esse dia para nós e nós temos que nos regozijar daquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. O Senhor, Ele é bom, e como o pastor dizia, né, nós estamos vivendo aí circunstâncias e sobrevivência, né? Nós estamos vivendo em circunstâncias bastante difíceis, mas nós estamos nos esforçando para sobreviver diante de tudo isso, sobreviver diante das situações, e o Senhor, Ele tem nos abençoado, nos guardado, e assim nós vamos passando aí os dias difíceis, na verdade. Aí a gente fala assim, esse foi o dia que nos preparou o Senhor. Você acha que o Senhor só preparou dias bons? Não, os dias ruins também, tudo é permissão de Deus. E nós estamos vivendo períodos difíceis, mas nós temos a convicção de que, diante das circunstâncias, o Senhor tem nos abençoado em nossa sobrevivência, na nossa vivência do dia a dia. Tem uma outra palavra também, outro salmo, que eu quero falar com vocês, que foi bênção para a minha vida também, foi um consolo, e eu quero dividir e deixar para a vida de vocês. O salmista, Davi, ele nos fala sobre, né, os salmos têm as facetas, né, dos salmos que a palavra de Deus fala. E o Salmo 23, que é tão conhecido, uma palavra tão conhecida, fala de um Deus provedor para as nossas vidas. Então, esse foi o dia que o Senhor nos preparou, e o Salmo 23 nos diz que Ele é um Deus provedor diante de tantas dificuldades que vivemos, né? Quando Davi ele escreveu esse Salmo 23, dizem os historiadores que ele não escreveu na juventude, né? Os historiadores dizem que quando Davi escreveu esse Salmo 23, ele já estava velhinho, então ele já tinha vivido todas as circunstâncias, já tinha enfrentado o urso, o leão, gigante, ele já tinha enfrentado as guerras, né? O filho tentando tomar o reino. Ele foi e escreveu este Salmo 23. E o Salmo 23 é um salmo que fala de um Deus provedor. O salmista fala de um Deus provedor para as nossas vidas. Ele já tinha vivido todas as dificuldades que ele tinha. A Jane tá falando aqui, chama o pastor Ailton. Pastor Ailton, quer entrar? Se o pastor Ailton quiser, eu chamo. Vamos ver se ele entra. Pastor, peraí. Pastor. Ailton. Deixa eu ver, peraí. Não tô encontrando. Envia convite pra mim. Envia o convite pra participar. Todo mundo saiu da live, todo mundo tá com medo. Gente, tá bom, não vou chamar. Ninguém quer participar, eu não vou chamar, tá bom? Eu vou concluir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, tá bom? Aí se alguém quiser participar depois no fim, aí me envia o convite que eu chamo, tá ok?
Mas é isso. Esse foi o dia que nos preparou o Senhor. Eu citei o Salmo 118. Também estou falando das facetas dos Salmos de Davi, que é o Salmo 23, que ele escreveu já em sua velhice, depois de ter vivido tudo. E também tem o Salmo 91, que é tão conhecido, né? O Salmo 91 todo mundo conhece. E o Salmo 91 fala de que o nosso Deus, ele é um Deus protetor. Então, neste tempo que nós estamos vivendo, nós podemos contar com os atributos do nosso Deus, como um Deus provedor, como um Deus protetor, né, que ninguém supera o cuidado do nosso Deus. E o Salmo 91 nos dá toda esse respaldo. O salmista fala dele como um Deus que ele nos guarda, né? Quem habita na sombra do Onipotente descansará, né? Nós temos que estar seguros em Deus, nós temos que confiar que Ele está nos guardando em todos os tempos difíceis, em todas as épocas difíceis. O nosso Deus ele é a nossa proteção absoluta. Nosso Deus, ele é um Deus que nos guarda, não há tempestade, não há ventos que nos trazem medo quando nós habitamos na sombra do Onipotente, que é o nosso Deus. Nós temos que estar no esconderijo do Altíssimo. Então, o Salmo 23 fala de um Deus provedor, o Salmo 91 fala de um Deus protetor e o Salmo 51 fala do caráter de um Deus perdoador, né? Davi, ele está lá também quando ele tinha cometido o pecado com Batseba, ele estava sentindo-se em pecado, e foi quando ele escreveu este salmo. E este salmo fala de um Deus que nos perdoa. Mesmo que você esteja em condição na sua vida, que você se sinta em pecado, que você se sinta excluído, nosso Deus, ele é um Deus perdoador, né? O nosso Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. O nosso Deus, ele não despreza um coração quebrantado, assim como Davi se quebrantou diante da presença de Deus, e quando ele mencionou este salmo, ele está falando: eu estou trabalhando hoje assistindo você, mas não dá para conversar. Tá bom, pastor. Trabalha, Deus abençoe aí você no seu trabalho, tá bom? E continuando, nós temos que crer que o nosso Deus perdoa todas as nossas falhas, todas as nossas fraquezas, mesmo nas maiores dificuldades que nós temos que crer no caráter de um Deus perdoador, né? A palavra de Deus, ela traz cura para as nossas vidas. Nós temos que crer no poder da palavra de Deus que traz cura. Quando nós nos sentimos... nós somos tão falhos, né? Às vezes a gente se sente tão em pecado muitas vezes, e a gente acha que por sermos tão falhos o Senhor não vai nos ouvir, ou o Senhor não vai nos atender. Mas o nosso Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão amoroso, que você pode estar na maior crise da sua vida, mas se você falar com Deus, com o coração voltado para Ele, o Senhor vai atender o teu pedido, o Senhor vai te perdoar, o Senhor vai te abraçar, o Senhor vai cuidar da tua alma, o Senhor vai trazer algo tão bom para a tua vida, que a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela abraça a gente. As pessoas olham a Bíblia e enxergam ela como um livro tão... Não, mas é a palavra que abraça a tua alma, uma palavra que traz cura para o teu coração. A palavra de Deus fala de um Deus que ama. As pessoas costumam passar a imagem de um Deus carrasco. Não, o nosso Deus é um Deus amoroso.
eu quero dividir algo que está acontecendo na minha família neste momento. Eu amo dividir as experiências que eu vivo com a minha família, com vocês. A minha filha, ela arrumou um trabalho, ela é controladora de acesso, ela arrumou faz mais de 30 dias aí, e ela trabalha numa região do Grande ABC, e Deus é tão maravilhoso que ela fica distribuindo máscaras para as pessoas, ficam orientando as pessoas, e algo que o Senhor tem feito, que tem me alegrado demais, e é muito válido dividir isso com você, para você ver como Deus, Ele não nos olha como olha os homens. Ela está trabalhando numa região que tem bastante morador de rua. E aí, o que é bacana? Agora vai longe. O que é bacana? Ela pegou uma máscara e ela começou a distribuir para os moradores de rua. E eles ficaram tão felizes com o cuidado dela, que eles começaram a ficar perto dela, se sentiram valorizados. E dentre os moradores de rua, aliás, tem vários. E Deus tem movido o coração dela em relação a essas pessoas. E tem um morador de rua que ela olhou para ele com compaixão, né? Ela olhou para ele, ela não enxergou as roupas, ela não enxergou o estilo, não. Ela olhou com carinho, ela olhou com compaixão. E depois ele veio relatar para ela que a forma com que ela olhou para ele quebrantou o coração dele. E é assim que o nosso Deus, né, fazendo aí um paralelo, o Senhor faz isso conosco. O Senhor, ele enxerga além daquilo que é aparente. Você pode estar coberto de erros, de falhas, você pode estar cheio de vergonha, mas o Senhor, ele não olha como olha o homem. O Senhor, ele nos olha com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com compaixão. E foi isso que aconteceu. E nessa oportunidade ela tem ministrado na vida da pessoa, desses moradores de rua, e o Senhor tem feito algo especial na vida dessas pessoas que ela tem visto e compartilhado, dando um pouco mais de atenção. Então é assim que o Senhor faz conosco. Nós estamos vivendo as nossas mazelas, nós estamos nas crises mais terríveis da nossa vida, mas o Senhor, ele vê além daquilo que está aparente. O Senhor, ele olha com misericórdia. E outra situação também que aconteceu é que ela passou perto de uma moradora de rua e ela estava perfumada, e a moradora de rua pediu para ela um pouco de perfume. E aí ela, na mesma semana, ela separou um pouco de perfume e deu para a moradora de rua. E essa moradora de rua, ela se sentiu tão amada, tão valorizada, que ela veio e deu um beijo na cabeça da minha filha. Então nós temos que olhar para as pessoas com compaixão, nós temos que olhar para as pessoas com misericórdia, com um olhar de amor. Nós temos que tirar dos nossos olhos o julgo, né, o condenar, as críticas, e nós temos que olhar com compaixão e com misericórdia para as pessoas. Então tem sido uma experiência muito abençoada na minha vida, tem sido algo especial para dentro do meu lar, e eu queria dividir isso com vocês. Nós temos que praticar, né, esse amor, nós temos que praticar os atributos que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Eu falei que nosso Deus, ele é provedor, como no Salmo 23, ele é protetor, como no Salmo 91, e ele é perdoador, como no Salmos 51. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem
tocado no coração dela queridos, é tão bom você olhar para o outro ser humano com compaixão e misericórdia, porque eles se sentem valorizados e eles sentem desejo de melhorar. Eu acho engraçado porque eu falei para Deus, nossa Deus, eu não estou fazendo nada, né, nesse período que nós estamos vivendo, eu queria fazer muito mais, mas aí o Senhor preparou um emprego desse para minha filha e uma pessoa, né, eu gerei a minha filha está podendo abençoar a vida das pessoas e ela tem aprendido muito com tudo isso, ela tem aprendido demais mesmo e abençoado as vidas das pessoas e nós também temos aprendido bastante com isso. Então nós temos que olhar as pessoas com compaixão. Jesus, ele não tinha esse tipo de problema, né? Jesus, ele andava no meio dos excluídos. Jesus, ele não tinha problema de conversar com os excluídos e as pessoas da época, né, era tão cheia de julgamentos, como hoje. Ela acabou o horário dela, né, minha filha acabou o horário dela, o expediente, e ela continuou, ela passou e ela estava conversando com esse morador de rua. E ela falou, mãe, é incrível, porque eu estava conversando com ele, estava na frente de todo mundo e as pessoas passavam e olhavam com aquele olhar de julgamento porque eu estava conversando com um morador de rua. Quer dizer, o olhar das pessoas está sempre assim, muito crítico, com muito julgamento, com muitas acusações. Ninguém quer estender a mão, ninguém quer olhar para a pessoa e estender a mão, ou olhar através daquilo que eles estão vendo, né? Então a humanidade tem por costume carregar muito julgamento e nós temos que exercitar a nossa visão a ter um pouco mais de compaixão, um pouco mais de misericórdia pelas pessoas que estão próximas. E eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por esta palavra, louvo a Deus por esse dia, porque como eu vi no culto, esse foi o dia que nos preparou o Senhor. Rose, quer entrar comigo? Posso te chamar? O pessoal tá fugindo, Rose. Vamos participar comigo, vamos dividir comigo um pouco. Vou chamar a Rose. Adicionar. Só fala. Entra, Rose. Vamos dividir um pouco a palavra de Deus comigo? Aceita, Rose? Por favor. Em nome de Jesus, vamos dividir a palavra de Deus aí nessa noite. Olha, deixa eu já mandar beijo enquanto tá adicionando a Rose. Eu quero mandar um abraço para a Jeane e para a Dulcimar, que ela tá aqui, ô Glória. A Jeane Góes que está participando comigo. Obrigada, pastora Ailton. A Rose recusou. Quem quer participar comigo? Quem mais está comigo aqui? Deixa eu ver quem está comigo. A Natália saiu, tá vendo? Jeane, vou chamar Jeane. Gente, a gente tem que falar daquilo que Deus faz nas nossas vidas, a gente tem que falar daquilo que o Senhor fez no nosso dia. É bom, é agradável, vai fortificar a vida das pessoas, vai servir aí como algo especial. Natália, um beijo, viu? Deus abençoe aí. Ela tá falando maravilhosa. Carla Cesário, obrigada, Carla. Deus abençoe. Evori, olha só. Evori ali do Rio Grande do Sul. A Rose, aprovar. Adicionar. Vamos lá, Rose. Adicionando. Vamos ver se a Rose vem. Falar um pouco aí da palavra de Deus nesse dia. Deus é maravilhoso. E ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória. Olha, se você quiser contar um testemunho, você tem vergonha, você quer contar alguma experiência da sua vida, manda aí no Messenger. Fala, Márcia, me chama que talvez
se alguém entrar comigo, eu consigo testificar. Não tenha vergonha, não. Não guarda aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus fez para você, não. Se você quiser, manda para mim no Messenger, fala que você tem vergonha, e aí eu faço uma live, eu envio o convite para você e você conta o teu testemunho. Tenho certeza que vai edificar tantas vidas. É, Rose, não tá indo, vou chamar você de novo. E aí eu sei que vai abençoar a vida de alguém. Às vezes aquilo que você passou, a experiência que você passa, pode abençoar a vida de alguém, e edificar a fé de quem vai ouvir, de quem vai ouvir aquilo que você tem para falar. Não tá dando, hoje não tá dando. Que pena, gente. Que pena. Tem mais alguém? Pastor, cadê o pastor Marcos? Pastor Marcos foi embora? Marcos, acho que ele foi embora. Tá adicionando arroz e não entra, gente. Recusou. Ah, que pena. Que pena. Bom, é isso, pessoal. Deixa eu ver se a Rose aprova. Ela tá tentando entrar. É isso que eu queria dividir com vocês. Quero que vocês orem pela vida da minha filha, orem pela minha família, para que o Senhor nos abençoe aí, nos guarde e continue cuidando de tudo, porque o nosso Deus é um Deus tremendo, um Deus que não falha, né? O nosso Deus, ele abraça a nossa necessidade, abraça a nossa alma, o Senhor, a palavra de Deus abraça a gente e ela nos dá essa garantia de que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas, tá bom? Olha, eu quero desejar a todos vocês uma ótima noite, uma semana abençoada. Fica a dica aí se você quiser participar, se você quiser contar o seu testemunho, se você quiser falar, se você quiser destravar essa sua vergonha aí, me chama, manda um messenger, manda um recadinho para mim que eu faço uma live e eu convido você para participar comigo, tá bom? Eu tenho prazer em ajudar as pessoas, eu tenho prazer de que você se sinta bem e seguro para poder participar e contar aí sobre aquilo que você precisa, tá bom? Deus abençoe aí todos vocês, um beijo grande. Ó, a Rose está falando, não sei o que acontece, não consigo, que pena, seria tão especial. Ó, eu vou mandar aprovar, adicionar. Eu tô mandando, mas não tá indo. Que pena, Rose. Eu sei que Deus, o Senhor poderia falar grandemente através da sua vida também, né? Ninguém mais quer participar? A Cláudia. Cláudia, quer participar comigo? É prima da Márcia Madeira? Acho que também não, né? Ah, ficou com medo. Gente, um beijo para vocês, uma ótima semana, fiquem na paz. E a gente vai se falando aí essa semana. Acho que vai sair mais uma live essa semana. Aí a gente bate um papo, tá bom? Beijo no coração de todos. Obrigada a você que participou, tá? Tchau, tchau.